Boa noite. Boa noite. Banco Central prevê que 2015 vai terminar com uma inflação de quase 11%. Com a falta de decoração de Natal nas ruas, paulistanos visitam shoppings. Sabesp vai prorrogar o desconto na conta de quem continuar economizando água. 2 dias após incêndio, Defesa Civil decide manter Museu da Língua Portuguesa interditado, mas Estação da Luz deve ser reaberta na segunda. Estação da Luz deve ser reaberta na segunda-feira, mas a Defesa Civil decide manter o Museu da Língua Portuguesa interditado. Assim como o local destruído por um incêndio na última segunda, os principais museus e centros culturais da cidade de São Paulo não possuem a documentação necessária para comprovar que cumprem os requisitos de segurança. Amanhã foi de nova vistoria no que sobrou do Museu da Língua Portuguesa. Desta vez, representantes de órgãos de preservação do patrimônio e da Secretaria de Estado da Cultura vieram para avaliar os estragos. O objetivo era liberar o espaço o quanto antes para a retirada dos escombros e de estruturas de madeira que põem em risco as paredes ou que podem desabar. De ontem para hoje, uma viga queimada caiu do último andar na rua em frente ao Parque da Luz. Os trabalhos de remoção dos escombros foram iniciados à tarde e só devem ser concluídos amanhã, segundo informação dos funcionários. Só depois é que poderão começar as obras de contenção necessárias para a reabertura da estação de trens da Luz. Com isso, muitos paulistanos, inclusive turistas que vêm aqui visitar o centro de São Paulo, chegam até a estação de trem da Luz e se deparam, olha só, com um aviso falando sobre o fechamento por causa do incêndio. O complexo todo recebe cerca de 300 mil passageiros por dia e ainda não há previsão de quando os trens voltarão a funcionar. Quem passa diariamente pela estação da CPTM precisa dar um jeito. Vou ter que ir até a Sé, e da Sé aquele tumulto todo, fazer baldeação até República, né? Vai te atrapalhar? Vai atrapalhar um pouco. Aqui eu nunca me perco com a estação aberta. E com a estação fechada, eu estou perdida. Atrapalhou muito, viu? Na segunda-feira, um grande incêndio atingiu o Museu da Língua Portuguesa e destruiu parte do prédio histórico de 148 anos. 100 bombeiros foram mobilizados para apagar as chamas, que resistiram por 3 horas, mesmo debaixo de forte chuva. O museu não possui alvará de funcionamento da Prefeitura, nem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O AVCB ele é um AVCB condominial, ele não é só do museu, é de todo esse complexo. Ele envolve, além do museu, as estações, uma pluralidade de uso, então é uma série de questões que ainda não tinham permitido a emissão do AVCB. Mesma situação encontrada em outros museus ou centros culturais de São Paulo. Segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, ao menos outros 9 locais não têm as autorizações da Prefeitura ou do Corpo de Bombeiros para funcionar com segurança. Entre eles estão o MAM, Museu de Arte Moderna, o MASP e Centro Cultural São Paulo, que não tem nenhum dos dois documentos. Para a Pinacoteca, o MIS, Museu de Imagem e Som, e o Museu da Casa Brasileira, falta o alvará da Prefeitura. A Pinacoteca do Estado de São Paulo afirma que o alvará de funcionamento do prédio já foi protocolado pela instituição junto à Prefeitura, como determina a lei. O MASP diz que o prédio é tombado em todas e que qualquer interferência tem que ser aprovada pelos órgãos de conservação. E diz ainda que aguarda a aprovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O Museu de Arte Moderna de São Paulo informa que após 2 anos de análise, os órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico autorizaram a realização de uma obra para a construção de caixa d'água subterrânea, último quesito necessário para a concessão do alvará. O Museu da Imagem e do Som já fez o pedido de alvará e aguarda a aprovação. E o Museu da Casa Brasileira diz que o alvará está protocolado junto à Prefeitura e o processo está em andamento. O Jornal da Gazeta, edição das 10, entrou em contato com a assessoria de imprensa do Centro Cultural São Paulo, mas até a exibição desta reportagem não obteve resposta. Sabesp pretende prorrogar o desconto na conta d'água para consumidores que economizarem.
A política de bônus e sobretaxa seria encerrada no dia 31 deste mês, mas a Sabesp pediu autorização à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado para renovar a medida. A Sabesp constatou que houve redução de 22% no consumo de água entre outubro do ano passado e setembro deste ano. A decisão vem em um momento em que os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo começam a ter novas altas dos níveis, mas a situação ainda é crítica. Pela política da Sabesp, os imóveis que economizarem entre 10% e 15% têm desconto de 10% na conta. Os que diminuírem o gasto entre 15% ou 20% recebem bônus de 20%. Acima disso, o desconto é de 30% na conta de água. Quem exceder o consumo será multado. Os temporais típicos de verão já começaram aqui na capital paulista. Nos últimos dias, a cidade voltou a ver as cenas de alagamento em diversos bairros. E agora à noite ainda pode chover forte. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. A véspera de Natal será de calor e chuva em todo o estado. O tempo não muda de hoje para amanhã. O calorão continua e as pancadas de chuva isoladas à tarde não estão descartadas. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 36 graus em Votuporanga. Já no centro-norte, máxima de 33 em Barretos e de 31 graus em Franca. E na faixa leste do estado, máxima de 35 graus, tanto em São José dos Campos como também em Santos. Aqui na capital paulista, tanto na véspera quanto na noite de Natal, pode ter chuva forte. Máxima de 32 graus amanhã e de 33 na sexta. E o sábado também será de sol, calor e chuva, com máxima de 31 graus. Uma quebra na tradição. Com a decoração de Natal menos atraente nas ruas de São Paulo, os shoppings se transformaram na principal atração do paulistano. Era uma vez uma Avenida Paulista mais iluminada, com um palco inteiro dedicado ao Natal e muita decoração. Essa Paulista ficou lá em 2014. Nesse ano, o palco nem foi montado e os tradicionais prédios enfeitados. Mas se a decoração não vai até o paulistano vai até a decoração. Neste shopping da Zona Leste, dá uma olhada no tamanho da fila para ver o Papai Noel. Acho que os shoppings estão agregando mais, né? O público tem maior número de enfeites, né? Acho que o pessoal está indo mais para o shopping mesmo, né? Porque a rua está mais triste mesmo. Tem também o Papai Noel eletrônico que fala com a criançada. Chegue mais perto e aproveite o encanto desse lugar. E não é milagre de Natal, não. A Associação Brasileira de Shopping Centers já imaginava que esses centros de compra atrairiam mais paulistanos por causa da decoração. Tanto que prevê um aumento de 4% no fluxo de visitantes em dezembro em relação aos outros meses. É mais seguro, mais gostoso e o clima também, né? É outra coisa, está bem mais decorado aqui. Este outro shopping na região central de São Paulo construiu um parque de diversões com carrossel, playground, xícaras que giram e trenó para que ninguém saia daqui sem uma foto. A grande atração desse parque é essa roda gigante de, olha só, 15 metros de altura e que comporta uma família por cabine. Agora, o grande trunfo dessa roda gigante é que ela acaba girando também a economia daqui do shopping. Em época de Natal é época de presente, né? Então, a gente quer, o que pode comprar, a gente compra, se dá, a gente leva. É por isso que outra previsão é de que o faturamento dos shoppings cresça 6% neste mês. Mas tem gente que sente saudades das luzes a céu aberto. Teve um ano que na Paulista, quando eu trabalhava lá, que assim, tava a avenida toda decorada. E esse ano eu não fui e fiquei sabendo que tá bem pobre. Tá bem pobre. Saudade dá? Um pouco, saudade. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, responde a Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que a decisão do STF sobre o processo de impeachment não gera dúvidas. O encontro de Eduardo Cunha e Lewandowski foi no gabinete da presidência do STF de portas abertas com a presença da imprensa, o que não é de praxe.
Nos bastidores da esplanada dos ministérios, dizem que os ministros da corte ficaram incomodados com a forma como ocorreu o pedido da audiência, anunciada antes por Cunha em declaração à imprensa assim que o Supremo encerrou o julgamento. Na reunião, Eduardo Cunha pediu pressa na publicação do acórdão do rito de impeachment e avisou que a Câmara vai entrar com recurso para sanar dúvidas. Cunha disse ainda que a preocupação é que o processo de impeachment de Dilma seja o mais célere e o mais correto possível. Existem dúvidas na casa sobre a forma da condução da eleição, como eu já havia falado antes. Por exemplo, se o plenário rejeitar a comissão única. Segundo, mesmo que o plenário aprove, a comissão especial que vai ser instalada, ela vai ser eleita por voto secreto, por voto aberto, vai permitir candidaturas avulsas, enfim, tem consequências mesmo que restrito ao próprio processo. Lewandowski disse que não enxerga espaço para questionamentos. Ele entregou a ata da sessão para Cunha. Segundo o presidente do STF, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, seguido pela maioria dos ministros, foi claro e não há margem de dúvida pela minuciosidade e a forma explícita como foi decidida a questão. Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu, entre outros pontos, anular a eleição em votação secreta de chapa alternativa formada por deputados da oposição e dissidentes da base e dar mais poder ao Senado, sob o entendimento de que a Casa não precisa seguir eventual decisão da Câmara de dar sequência ao processo de impeachment. A gente veio aqui para institucionalmente trazer a preocupação política e pedir a celeridade que vem sendo dada até agora, registra-se, você pode concordar ou discordar, mas o Supremo foi célere, que continue nessa mesma celeridade, que eu tenho certeza que vai continuar, para que a gente possa acabar esclarecendo as dúvidas existentes sobre a aplicação da decisão. A publicação do acórdão deve acontecer só em março, isto porque todos os ministros precisam apresentar seus votos por escrito. O prazo, segundo o STF, termina no dia 19 de fevereiro. Lewandowski lembrou ao presidente da Câmara que a entrada de recursos deve aguardar a publicação do documento, mas prometeu celeridade. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse encontro entre Eduardo Cunha e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Eduardo Cunha, você sabe, está sendo processado no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria da República já denunciou Eduardo Cunha. Mais um pouco e ele vira réu no Supremo. Não é só. Na semana passada, a Procuradoria pediu o afastamento cautelar de Eduardo Cunha do cargo de deputado federal, o que o arrastaria também para fora da poltrona de presidente da Câmara. Pois esse personagem multi-encrencado resolveu pedir uma audiência com o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. Eduardo Cunha queria dialogar sobre dúvidas que diz ter a respeito do rito processual do impeachment. O que deveria ser uma conversa privada entre os presidentes de dois poderes da República acabou se transformando numa cena de humilhação explícita. Numa atitude inusual, o ministro Lewandowski abriu as portas do seu gabinete para a imprensa, para que todos os repórteres acompanhassem a sua conversa com Eduardo Cunha. Com esse gesto, o ministro deixou claro que o seu visitante era considerado uma pessoa indigna de confiança. Eduardo Cunha não foi tratado como alguém que precisava de diálogo, mas como alguém que precisa de interrogatório. Eduardo Cunha convidou todos os líderes partidários para participar dessa audiência no Supremo, mas só 2 cupinchas do baixíssimo clero da Câmara toparam acompanhá-lo. A cena não foi humilhante apenas para Eduardo Cunha. A cena humilhou a própria Câmara, um poder que, enquanto estiver sob a presidência de Eduardo Cunha, caminha para a impotência. Antigamente costumava se perguntar: onde é que nós vamos parar? Hoje a pergunta é outra: quando é que irão detê-los? Boa noite. Em novo depoimento à Polícia Federal, o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, disse que muitas pessoas o procuravam pedindo que fizesse contato com o Instituto Lula, que leva, portanto, o nome do petista. Segundo Bunlai, as demandas eram repassadas à diretora Clara Ant.
Ela foi assessora especial de Lula nos 2 mandatos do petista na presidência da República. Segundo ele, eram solicitações de reuniões, palestras e outros pedidos. Questionado pela Polícia Federal sobre qual era a forma de comunicação com Lula, Bunlai disse que era através do celular da mulher do ex-presidente, Marisa Letícia. Segundo o pecuarista, Lula nunca possuiu um número de celular próprio. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, no mesmo depoimento, o pecuarista contou que vai revelar fatos ilícitos de que tem ciência sobre a construção da usina de Belo Monte. Vários delatores já contaram que houve pagamento de propina na obra para políticos do PT e do PMDB. Bunlai está preso desde novembro e decidiu confessar irregularidades para tentar obter uma pena menor. Ele já assumiu que fez um empréstimo de 12 milhões de reais em seu nome em 2004, mas que o dinheiro era para o Caixa 2 do PT, o que o partido nega. O Instituto Lula não quis se manifestar sobre as declarações de Bunlai. Após cancelar um compromisso de governo no Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff veio a São Paulo na tarde de hoje, onde passou por consulta de rotina com seu médico particular, o cardiologista Roberto Calil Filho. O médico explicou que foi apenas um procedimento habitual que a presidente costuma fazer em dezembro e assegurou que a petista passa bem. Após a consulta, Dilma embarcou para Porto Alegre, onde irá passar o Natal com a família. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, deixou a carceragem da Polícia Federal hoje cedo para passar o fim de ano com a família. Preso na Lava Jato, o benefício consta no termo de delação premiada firmado com a Justiça. Cerveró deve voltar para a prisão em 2 de janeiro. Durante o período, ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e por escolta policial. O mesmo deve acontecer com o doleiro Alberto Youssef, que também ganhou o direito de passar as festas em casa. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. 2015, o ano em que, infiltrando-se em manifestações democráticas, fascistas voltaram às ruas em bandos. Haddad, Suplicy, Mantega, o ministro Patrus Ananis, entre vários, foram cercados ou ofendidos pelo Fácil. Até um morto, José Eduardo Dutra, no seu velório, sempre em bando. Agora foi com Chico Buarque. Na madrugada desta terça-feira, no Leblon. Com Chico estavam os cineastas Cacá Diegues, Rui Solberg e Miguel Faria Júnior. Também com Chico, Eric Nepomuceno, escritor, tradutor e Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortázar, Eduardo Galeano. Gustavo, Túlio Deck, Guilherme Mota se identificaram entre os que provocavam ou ofendiam Chico Buarque. Presente também Alvarinho, filho de Álvaro Garneiro. Os rapazes usam a expressão petista como se ofensa fosse, assim como há quem use tucano como palavrão. Faltam argumentos, informação, educação e, sobretudo, inteligência. Um deles argumentou: o PT é bandido. Chico Buarque, sorridente e calmo, respondeu provocando: acho que o PSDB é bandido. E agora? Como argumentar numa estrebaria? Ao que se lê, depois Álvaro Pai teve que explicar para Alvarinho Filho, já adulto, quem é Chico Buarque. Na madrugada de libações pré-natal, o mais agressivo dos rapazes, como se acusasse um criminoso, repetiu várias vezes para Chico Buarque: você mora em Paris. Outro dizia: tem um apartamentão. O rapaz que disse ser Chico Buarque um M é Guilherme Junqueira Mota Luz. No Facebook, fotos de Guilherme. Não em Paris, no circuito Miami-Orlando, esquiando em Aspe ou em Capri. E posts com Ronaldo Caiado, Bispo Malafaia, Danilo Gentili, por aí. No Facebook, Chico respondeu aos tipos com a música Vai trabalhar, vagabundo? Trabalhar, mas, por exemplo, nunca numa usina e canavial condenados por negar folga para trabalhadores aos domingos e feriados. Exercendo um direito, 105 milhões de cidadãos votaram em Dilma ou Aécio. Usar PT ou PSDB, petista ou tucano, com intenção de ofender, como se faz, tem graves precedentes na história. Nazistas e fascistas de outros regimes já se valeram disso. Chamaram de responsabilização coletiva. Com hegemonia nas narrativas, começaram infamando adversários publicamente. Terminaram no nazismo e no fascismo com assassinatos em massa. Boa noite e um ótimo Natal para todas e todos.
A seguir, a inflação deve fechar em 11% neste ano. E resgate na China. Jovem é retirado de escombros com vida depois de passar mais de 70 horas soterrado. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Retrospectiva 2015. O drama dos refugiados, o terremoto no Nepal, a alta do dólar, o desastre ambiental em Mariana, os ataques terroristas pelo mundo, a ocupação de escolas em São Paulo, a abertura do processo de impeachment. Retrospectiva 2015, próximo domingo, 9 da noite. Após abrir em alta, perto dos R$ 4,00, o dólar recuou hoje em relação ao real. Em um dia com baixo volume de negócios, na véspera do feriado de Natal, a moeda americana fechou cotada a R$ 3,95, queda de 0,93%. O Banco Central prevê que 2015 vai terminar com uma inflação de 10,8%. A estimativa é mais que o dobro da meta estipulada pelo governo federal no começo do ano, que era de 4,5%. No mesmo relatório, o Banco Central também publicou a previsão para o Produto Interno Bruto. De acordo com a instituição, o PIB brasileiro em 2015 terá uma retração de 3,6%. Se esse resultado se confirmar, será a maior retração da economia brasileira em 25 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Eu comecei a receber algumas contas do ano que vem. Escola, clube, coisas assim. Os reajustes são de 12%, pelo menos. A inflação de 2015, por sua vez, deve fechar o ano em perto de 11%, a mais alta desde 2002, faz 13 anos. Então, apesar da crise, apesar de muita gente estar com medo de gastar ou nem poder gastar, alguns preços estão subindo mais do que a inflação passada, ou pelo menos no mesmo tanto. Isso se chama indexação. Usar a inflação passada para reajustar os preços do período seguinte. Alguns preços, como todo mundo sabe, são reajustados assim porque a lei manda ou porque existe um contrato que obriga. Por exemplo, o salário mínimo e os benefícios sociais a eles vinculados, como os do INSS, que sobem pela inflação passada. Quem pode também reajusta seus preços assim e ainda coloca um extra para garantir que não vai ficar para trás na corrida de preços. Quanto mais indexação, mais difícil fica diminuir a inflação. Na dúvida, todo mundo começa a chutar os preços para cima. Quando muitos preços são indexados, para a inflação cair é preciso haver mais demissões. Com mais gente na rua, os salários dos novos empregados é mais baixo. O salário é o principal custo a influenciar os preços, afora naqueles tempos de choques extraordinários. Assim, quanto mais indexação, mais inflação. Quanto mais indexação, maior o custo social de acabar com a inflação, mais desemprego. Como a inflação não está caindo, como o Banco Central imaginava, pelo menos, há risco de haver ainda mais alta de preços, mais indexação,
Para tentar evitar esse problema, o Banco Central provavelmente vai aumentar a taxa básica de juros em janeiro, aquela que é o piso de todas as outras taxas do mercado. Assim, a recessão e a crise do desemprego vão durar um pouco mais. Caso o governo tivesse arrumado suas contas logo, isso contribuiria para derrubar a inflação. Caso o Banco Central tivesse controlado a inflação quando ela era menor, faz uns 5 anos, a crise agora também seria menor. Infelizmente, vamos entrar em 2016 com os mesmos problemas que tínhamos para resolver no início de 2015. Agora vamos pelo menos tentar esquecer disso nessa semana, para ganhar forças para o ano que vem, que será difícil. Boas festas. Jovem de 19 anos é resgatado com vida depois de passar mais de 70 horas soterrado em Shenzhen, na China. De acordo com os bombeiros que trabalham nos resgates na área, o jovem foi localizado porque usou uma pedra para bater nos escombros e chamar a atenção das equipes. Depois de receber os primeiros atendimentos ainda no local, o rapaz disse aos socorristas que sobreviveu se alimentando com sementes e frutas que foram soterradas junto com ele. Mais de 70 pessoas permanecem desaparecidas. O Ministério de Recursos Naturais da China já disse que o deslizamento em Shenzhen ocorreu devido ao armazenamento inadequado de material de construção e uma comissão investiga o acidente. A terra deslizou no domingo e engoliu um parque industrial da região. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Vono Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Bárbara Fava discute o amor nos tempos da internet. Daqui a pouco, 11h30 da noite em Conectados. Assista agora. Todo Seu.